Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso vídeo do canal Carlos José Leão. Hoje a gente vai ter um podcast Migrantes. Vamos estar conversando com a Mileise Toledo, que ela é venezuelana e mora no Brasil também há muito tempo. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da caminhada aqui no Brasil, como tem sido a experiência de vida dela, e também para vocês escutarem um pouco do trabalho que ela traz, trabalho que ela começou a fazer aqui no Brasil, e todas essas experiências a gente vai conversar no marco de migrantes no mundo. No Brasil, especialmente, vai ser em português para o público brasileiro. Então, Mileice, bem-vinda aqui ao canal. Me conta um pouquinho aí como é que está passando o frio na cidade de São Paulo. Oi, pessoal, meu nome é Mileiser, mas podem me chamar de Mi, já muitas pessoas me conhecem já com Mi. Até parece esquisito quando as pessoas falam Mileiser, sabe? Mas já me acostumei de Mi. Bom, o frio aqui em São Paulo, em Jundiaí, hoje está um pouquinho frio assim, diferente do que a gente está acostumado, né? E esse nome Mileiser no início, a gente vai chamar Mi precisamente pelo costume que já tenho eu mesmo. Mas eu conheci a Mileice com outro nome também, Arielis, né? Então é Mileice Arielis. Mas o nome especificamente, no início, deu muito trabalho para as pessoas entenderem? Muito, mas por essa letra H que está no meio, que tem um Hum. som diferente no português às vezes, né? LH, mas meu nome, minha origem de meu nome, se não sabia, já vai saber, é de nome de meus pais, Milagros e Eliezer. Então juntaram, venezuelano tem muito isso de juntar nome dos pais. Exatamente. Então, Milei, você pode contar um pouquinho para a gente como foi a sua decisão de vir para o Brasil, mais concretamente contar um pouquinho por que São Paulo, né? Por que você escolheu precisamente a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, na verdade. Bom, por que Brasil em geral? Brasil em geral, porque aqui no Brasil mora minha tia, a irmã do meu pai, já faz uns 30 anos mais ou menos aqui no Brasil. E ela sempre teve contato na Venezuela todo dezembro, ela ia com minhas primas brasileiras, inclusive, e sempre ia, e ela sempre falava, Mi, vai fazer um mestrado, vai estudar um pouquinho lá, alguma coisa, e depois você volta. E essa era a minha ideia. Lá na Venezuela, eu me formei como engenheira civil e na época, já 9 anos e meio mais ou menos, eu já estava formada, eu trabalhava na área de engenharia civil na minha cidade, lá na Venezuela, em São Felipe, como engenheira civil de obra de campo. E essa última época, esse último dezembro que minha tia foi e falou, vamos, se não estou errada, acho que foi um dezembro, um 26 de dezembro. E ela falou, vamos para o Brasil, vamos fazer um mestrado lá e depois você volta. Bom, dia 7 de janeiro eu estava no Brasil. Eu Ah, falei com meu chefe, muito rápido, eu falei com meu chefe porque eu estava trabalhando e falei, chefe, eu vou fazer um mestrado e depois volto. E ele falou, bom, uma experiência, você tem que ir, não aham, tem problema não. Quando você voltar, você tem seu trabalho de volta, porque era meu pensamento naquela época. claro. Aí eu vim no Brasil para fazer um mestrado. E por que Jundiaí? Porque minha tia mora em Jundiaí e era a possibilidade de eu morar com ela, hospedar. Claro. A adaptação ia ser muito mais. A parte da adaptação ia facilitar muito ter já um parente aqui no Brasil. Ó, peço desculpa aí que apareceu essa figura aqui. É que ela. Se eu não estiver falando, ela ia ficar tranquila na casa dela. Mas como eu começo a falar, ela quer aparecer. Então ela soube que. Essa é a Luna. Eu trouxe ela da Venezuela também. É, perfeito. Isso você falou da sua vinda com motivo de estudo, especialmente. Qual ano foi especificamente essa vinda?
Ok, 2013, perfeito. É muito bom a gente colocar as datas, porque as pessoas já vão tendo uma noção do pensamento, do motivo pelo qual a pessoa migrou, né? Lá atrás, um motivo profissional, de crescer na carreira, e no início ela já comentou que talvez pensava em voltar, né? Naquele momento. Perfeito. São Paulo, como foi para você morar em São Paulo? Porque ela, eu não falei no início, ela é de um estado do interior, lá na Venezuela. Aí vem para São Paulo, uma grande cidade. Como foi essa mudança de vida? Nossa, muito surpreendente, edifícios altos, é, bosque de concreto, cidade de concreto, assim, ver, porque na minha cidade, São Felipe, é muita natureza, árvores, montanhas, ruas muito inclinadas na minha cidade, na minha rua especificamente, quando chove, você vê todo mundo, toda coisa caindo, árvore, sacola, tudo assim. Aqui é plano, apesar de que, por lo que eu vejo, é planície, mas assim, muito pouco alto como minha cidade. Então, foi uma coisa surpreendente, enorme, e eu quero comentar algo sobre isso, porque já me acostumei, para mim é algo normal. E minha mãe veio há 2 anos e meio, mais ou menos, e quando ela chegou em São Paulo, ela me fez lembrar minha carinha. Ela fez Ah, assim, meu Deus, que coisa. E eu não tinha percebido que eu tive isso também. E ver a carinha dela, olha esse edifício. Eu fiquei como olhar de turista de novo, sabe? exatamente. Nossa, mas foi muito surpreendente, muito diferente, muita tecnologia, diferente Também. da minha época lá. Claro, e a Venezuela, a gente sempre fala essa mudança nossa, e geralmente o brasileiro diz, você não imagina 3 anos atrás, isso aqui cresceu muito. Para a gente é muito impactante, porque para a gente lá na Venezuela, 7 anos, a cidade continua igual, não tem uma mudança significativa. Então, para o brasileiro, 7 anos aqui mudou bastante qualquer coisa. Que aqui nesse prédio não estava essa loja aqui, esse supermercado aqui não. Para a gente não, toda coisa que a gente vai vendo já vai criando novidade. Perfeito. Agora conta um pouquinho pra gente como foi essa entrada da faculdade. Você já decide fazer o mestrado lá na Venezuela, mas já na Venezuela tinha pensado a faculdade como tal ou foi já quando chegou no Brasil? Nesses 10 dias, mais ou menos, que teve de fazer a mala, de fazer coisa, já minha tia me falava da Unicamp. Eu fiz mestrado na Unicamp. A Unicamp. Tem também a USP, que é muito boa, também conhecida. Mas na minha mente estava a Unicamp. Só que nesse processo, quando eu cheguei em janeiro, eu já comecei a pesquisar para ver como era a inscrição. E, bom, tem um processo, primeiramente, que você precisa fazer uma prova. Mas essa prova é para saber seu nível de português, que é o seu PIBRAS, que para em espanhol seria DELE, por exemplo. Eu posso ter vários requisitos, várias coisas, mas eu precisava, um deles era o seu PIBRAS. Então, meu português não estava bem. Eu escutava todos esses anos, escutando minha prima falar, porque minhas primas não falam espanhol. Elas falavam só português. Então, eu tive contato com português sempre, só que eu nunca falei. Eu entendia o sotaque delas, minhas primas. Então, primeiramente, eu cheguei a pesquisar a faculdade. Ai, qual faculdade? A gente olhou a USP, porque todo mundo fala que é a melhor, todo, então a gente foi, vamos olhar primeiro. Fui a conhecer a USP primeiramente, quando cheguei me assustei. É muito grande, muito enorme, árvores em todo. Eu tive muito medo na USP. Então a gente foi na parte da administração, deram todos os requisitos, todas as coisas que eu precisava. Depois ao dia seguinte, foi na Unicamp. Aí eu fiquei feliz, porque é muito parecido à la UCLA. Não sei onde você estudou, foi em Caracas, certo? Eu Que você estudei em estudou. Caracas, sim. Eu estudei em Barquisimeto, na faculdade que se chama UCLA, que é muito conhecida lá no nosso país, e é muito parecida à Unicamp. Na estrutura, mente falando dos edifícios, dos prédios, a parte. Então, na Unicamp, quando eu cheguei na administração, a primeira pessoa que me recebeu foi muito receptiva, me senti mais acolhida na Unicamp que na USP. E
de distância, eu senti que a Unicamp era muito mais pertinho de aqui, de Jundiaí. Ah, ok. Então, aí eu falei para a tia, eu acho que a Unicamp, igual agora focar no que eles precisam na Unicamp. Aí foi que eu comecei a olhar o que precisava, um tutor, um orientador, eu tinha que escolher e ter, nos requisitos era isso. Aí eu cheguei, procurei a área, eu já sempre queria a área de transporte, porque na Venezuela eu me formei como engenheira civil integral, só que eu gostava da parte de logística, de carrete, de Boas, né? ferrovias, Ferrovias. ferrovias, terrestre, toda essa parte de transporte. E eu fui na Unicamp, no site, e procurei qual era o tutor dessa área, orientador. Consegui um professor, Cássio, doutor Cássio. Eu fui, fiquei lá, levei meu currículo, meu CV, e cheguei, professor, eu quero que você seja meu tutor por isso. Se eu soubesse a índole do professor, que era muito boa, que era o professor mais medroso de toda a Unicamp. Eu acho que nunca fosse ido para ele. Nunca tivesse falado com ele. Ah, ok. Depois foi que eu me enterei que todo mundo tinha medo dele. Bom, ao final, ele me aceitou e falou, vai começar, porque a prova era em fevereiro do CELPIBRAS. Eu tive menos de um mês para fazer um curso de português imerso. Eu fiz 10 aulas somente. 10 aulas somente de português para eu começar a falar e entender outros sotaques. Em conclusão, a Unicamp precisava de 3,5 de 5 pontos para ele me aceitar na CELPIBRAS. Nossa, era alto 3,5. a exigência. Adivinha quanto eu tirei na nota? 4,3? Não, não. Não? 3,7. 3,7. Ah, é, contando o pouco tempo também para se preparar. Sim, de 3,5 a 5, eu tirei 3,7. Mas o pior da prova, acho que foi a prova de De fala, entrevista. né? A parte da fala. La fala. Por quê? Porque eu nunca tinha falado, porque eu nunca tinha olhado ou falado as gírias de português, por exemplo. A que mais pegou foi abrir mão. Você abriria mão de falar? Gente, eu entendia que abrir mão era assim. Aham. Eu não entendia que era Nossa. ceder. Abrir mão. Imagina uma pessoa que tem 10 aulas, menos de um mês, e que fala, você abriria mão de tanta coisa, não sei o quê, mas eu não entendia nem o contexto de abrir Claro. mão, eu não entendia. Mas eu medi muito bem, porque 3,7 para 10 Claro, aulas, sim, menos de sim. um mês. E bom, aí escolhi a Unicamp por essas razões. Perfeito. E muito legal a história do professor, porque acho que isso acontece em todos os aspectos. A gente escolhe o bairro para morar, muitas, às vezes só pela necessidade de decidir rápido. No nosso caso, a gente escolheu um bairro de forma positiva. Ao final, a gente entendeu, soube dos vizinhos, não, esse aqui é o melhor bairro que vocês escolheram da cidade toda. E em custo-benefício. E a gente achando que era o bairro, tipo, o piorzinho que tinha na cidade. E não, estava entre os melhores. A cidade, sim, eu sabia que era muito boa. Já falando na faculdade, como foi esse processo já de entrada? Você entra um mês após feita a prova, né? Tinha um mês para fazer tudo isso. E como foi o início? O pessoal sabendo que você era venezuelana, como foi essa parte da integração? Bom, primeiramente, eu comecei já, desde o momento de conhecer o professor que ia ser meu orientador, eu não conseguia entender muito ele, porque era outro sotaque de minha prima. E minhas primas tentavam falar devagar, mesmo não sabendo espanhol. Elas falavam devagar, então já eu tinha acostumado do sotaque dela. Agora aí começou o desafio, porque, por exemplo, na orientação, na administração, eu falava e eles falavam devagarinho, eu falava, pode falar em espanhol, tranquila, mas fala devagar para a gente entender.
Agora, nas aulas, foi muito difícil porque o professor falava alto, lá, rápido, tema diferente, por exemplo, um tema muito específico de transporte, rodoviário, ferroviário, e era assim, eu ficava assim, e eu tentava anotar todas as palavras para eu tentar procurar depois, como eu ouvia, como eu Ok. escutava, anotava a palavra, que era muito totalmente diferente. Por exemplo, a primeira foi malha ferroviária, malha, será Aham. malha. E eu colocava malha, ai, e eu tinha escutado que malhar, será de malhar, Ah, exercício. E eu falei, não tem nada a ver com isso, mas não importa, não importa. Então foi um desafio para entender. Já nos próprios alunos eram mais tranquilos, porque eles estavam aí, estavam aprendendo também. Era um uhum. vocabulário específico já de português, mas eles tentavam ser mais receptivos, porque jovem, tranquilo, estava aí. Mas o professor estava passando um tema da vida inteira dele, que era muito fácil para ele, e é um tema normal. Então Claro. foi difícil para entender se no começo. E para Não- fazer apresentações. Meu Deus! Mas dava para E no entender total no foi quanto início. tempo da cursada? Quanto tempo deu? 3 anos e meio. Eu fiz mestrado, que durava 3 anos, só que demorou um pouquinho, porque minha dissertação de mestrado era provar com três coisas: fazer um teste, um teste com um programa computacional que não existe no Brasil, provar com fórmulas matemáticas, que era o que existe no mundo, e o terceiro, provar na prática no laboratório. Então, minha dissertação foi sobre uma ferrovia, sobre um programa computacional que calculasse a tensão que ocorre no trilho, Ok, no riel, ok. no trilho. Então, eu tinha que fazer os testes com três formas para ver se dava certinho fazer isso. Então, dependia de um programa computacional que não existia. No fim das contas, eu consegui esse programa de Canadá, de graça, que deram para mim. Eles publicaram minha dissertação na sua página. Legal. Então, eu não sabia como usar o programa, então eu tive que receber treinamento, porque ninguém sabia no Brasil. E aí eu aprendi que o Brasil não tem um programa computacional, sino que eles fazem com outros de fora, com cálculos matemáticos de fora, não um próprio. Então, foi bem difícil, porque eu tinha que calcular à mão, tinha que ir no laboratório, e na Unicamp tem muitos testes para muitas coisas. Então, por isso que demorou um pouquinho mais, mas foi 3 anos e meio em total. Ok. Durante essa época, né, já a gente está falando se foi em 2013, a tua vinda, né? 2014 já estava com um ano aqui fazendo, inclusive, o mestrado. 2015, né? Tem a situação na Venezuela, começa a ter um ponto mais crítico, mas tem essa história lá acontecendo na Venezuela, tem a tua dificuldade, que é outra história, que é adaptação cultural, a língua, a dificuldade de estudo também, porque já apontando ao TCC, já sabe que não tem um programa aqui no Brasil, já é uma preocupação adicional. Em algum momento você pensou assim, eu estou fazendo algo errado, ou eu estou num local errado, não era para eu estar aqui no Brasil nesse momento, nessa época, eu escolhi a carreira errada, toda essa dificuldade que talvez você recebendo mesmo assim uma ajuda, a pessoa dentro já tem um mundo diferente, né, de pensamentos. Passou algo semelhante que você pensou em desistir? E além disso que você falou, eu tinha aquele na minha cabecinha: eu sou engenheira civil, eu preciso trabalhar. Eu não estava trabalhando, eu estava na Venezuela com um salário muito bom, eu trabalhava em obra, e aqui não. Primeiro, com isso que quero conversar do trabalho, eu consegui uma bolsa na Unicamp. Eu entrei com uma bolsa porque, além de eu morar com minha tia, que ela me brindou tudo, comida, estadia, isso é uma ajuda muito boa. Só que eu não queria depender dela. Ela tinha 2 filhas, tem 2 filhas, tinha seu trabalho. Eu queria aportar também, eu queria ajudar na Venezuela com alguma coisa, porque você falou, começou a piorar as coisas. E se eu não pensei em desistir, eu pensei em que posso fazer.
Começou desespero. Meu Deus, eu estou feliz, eu tenho comida, eu tenho casa. Meu Deus, eles estão passando alguma necessidade, será? Como eu faço para poder ajudar? Então, eu nunca pensei em desistir. Eu chorei muitas vezes, fiquei triste muitas vezes, porque eu me sentia culpável de estar feliz de ter trabalho, entre aspas, porque eu consegui a bolsa, recebia R$ 1.500, que é a bolsa de mestrado na Unicamp. Ajudou muito porque eu não tinha que pagar hospedagem, comida, então, de transporte, essas coisinhas também tia dava, mas eu falei, já não, tia, deixa que eu começo a pagar coisas e ajudar na Venezuela. Então, foi muito difícil o pensamento e naquela coisa de sentir que, será que eu posso ajudar mais? Aí eu entendi que eu tinha que enfocar no que eu podia fazer e não no que não podia fazer. Porque se eu estava aqui, não ia terminar o mestrado, não ia conseguir ajudar eles, não ia conseguir ajudar nada. Então, Exatamente. não pensei em desistir, só pensei em como posso fazer, só que me não fica mal, porque você vai poder entrar em depressão e não vai fazer nada. Exatamente. Aí, isso aí é muito legal. Você tirou uma conclusão de ter que continuar para frente, não tem como, porque tem coisas que você controla e tem outras que não, né? E uma dessas é a questão da distância. Se você não está lá, não tem como eh, poder influenciar os fatos que aconteciam na Venezuela. Mas eu queria que você comentasse o seguinte: de que forma você chegou a essa conclusão? Porque eu pergunto dessa forma. Tem muitas pessoas migrantes, até eu passei por isso, acho que a gente inclusive diariamente tem certos desafios em relação a isso. Mas da sua experiência particular, como você chegou a essa conclusão? Foi conversando com alguém, alguém te deu um conselho, você comentou isso que você estava passando para outra pessoa, ou foi mesmo na própria refletindo? Na época foi refletindo mesmo, na época foi refletindo, como você sabe, eu me considero muito feliz, eu sempre estou sorrindo, sempre estou tentando sacar o melhor proveito das coisas, óbvio que eu choro, óbvio que eu fico triste, mas teve na época que eu falei, não, eu não posso ficar assim, isso era eu, porque eu via no ao meu redor que eu tinha sido privilegiada de muitas coisas, então como eu aproveito isso? Como eu aproveito de ser privilegiada, de ter uma casa onde morar, que não estou assim? Como eu posso? Óbvio que depois disso, eu he passado por muitas etapas que me têm me ajudado a reforçar isso que estou pensando. Por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de falar com pessoas que gostam de ver como melhorar em todo sentido. Então, isso é reforçado, pessoas como você, pessoas como outros professores, como outros venezuelanos, como próprios brasileiros. Então, estou rodeada de muitas pessoas que têm me feito ser mais forte nesse sentido de ver o melhor que eu posso sacar das coisas. Então, ao início, foi minha experiência assim, mas não foi fácil. E Não, você? não é fácil, exatamente, não é fácil porque a minha história é um pouquinho semelhante em relação ao objetivo que eu tinha quando eu vi o Brasil. Surgiram outras coisas aqui já na vinda, mas não é fácil nesse aspecto, ainda quando você tinha um papel assim importante, não importante, mas que para você era importante lá, e abrir mão desse papel para criar outro papel aqui, para criar um destino, não é fácil quando chega esse momento de ter que pensar, né? Refletir qual que é o papel que eu estou fazendo aqui. E esse objetivo desse podcast é precisamente trazer voz a essas pessoas migrantes, que não aparecem nos noticiários, senão que estão por trás dessas histórias. Agora vamos falar da identidade venezuelana. Como sendo você venezuelano, o que te ajudou sendo venezuelana para te integrar? O que você diria, isso que eu sou da Venezuela ou sendo venezuelano me ajudou bastante. Eu acho que venezuelano é muito trabalhador, gosta de echar para adelante, echar para adelante. Uhum. Então, eu acho que em todos os sentidos, eu sinto que o venezuelano mostra seu ser com ações. Então, não de falar, só falar, falar, não. Então, eu acho que eu, como venezuelana, eu nunca passei necessidade, nunca na Venezuela, nunca tive luxos, nunca. Na minha casa
a gente era em casa 3 pessoas, 3 irmãos. Se meu pai não tinha para comprar os 3, não comprava. Então, eu nunca passei luxo, necessidade, mas nunca foi luxo. Então, eu sinto que em casa demonstraram mim, seja como seja, seja você e demonstre suas habilidades com as coisas, faça. Então, eu sinto que ser venezuelana fez com que me adaptasse bem aqui no Brasil, porque eu procurava tentar, eu posso ajudar, eu quero aprender. Mas na engenharia, mas você é engenheira, você sabe tudo isso. Não, eu não aprendi, eu sei uma parte, eu quero Claro. saber. Então, ser faladeira, falar, eu acho que venezuelano fala, procura tentar descobrir as coisas e eu acho que isso me ajudou muito, tentar aprender do outro, olhando e aplicando, aplicando. Muito bom. Algum momento especial que desse aprendizado, dessa adaptação, desse olhar sendo venezuelana aqui no Brasil, que você achou que de forma positiva se tornou um momento especial? Assim, na sua experiência, que, por exemplo, vou colocar um exemplo de você falou que as pessoas que nós como venezuelanos somos pessoas que saímos para frente, que não ficamos parados esperando algumas coisas acontecerem, senão que a gente toma a decisão de ir atrás delas. Tem um venezuelano que ele sai com um cachorrinho, ele se coloca fantasia da cor do cachorrinho. Então ele fica meio que uma estátua lá no meio da rua olhando para um lado e tem o cachorrinho olhando para um lado. Então ele aproveita de transmitir essa essência de ser uma pessoa tranquila, calma e se integrar. Você tem algum momento guardado especial onde você teve a oportunidade de se mostrar tal qual você é? Bom, você sabe que eu falo muito e danço muito, tá bem? Ah, ok. Então, eu danço muito, e todo mundo, até agora, pelo que eu tenho percebido, todo mundo fala, Milei, ela que dança, nossa, Milei, você fala muito. Milei, você é isso aqui. Então, na Unicamp, eu tive a oportunidade de dançar, tive a oportunidade de falar com outros. Então, não falava Milei ser a dançarina, Milei ser a venezuelana. Nossa, que gosta de dançar, a que gosta de dançar, a que sempre está sorrindo. Então, na parte de aptidão, que seria isso, uma qualidade de dançarina, eu acho que todo mundo me reconhece por me laser Ok. dançando, que gosta de dançar, que sempre está alegre, que é como caracterizam os venezuelanos fora, venezuelano muito alegre, venezuelano, apesar das dificuldades, sempre está rindo, está morrendo, lá está passando necessidade, mas vamos tomar uma cervejinha, Ou tá cervejinha. dançando também. Tá dançando também, tá Aham. dançando também. Então, nesse sentido, mas muitas coisas especiais aconteceram na minha vida. Conhecer meu esposo, um brasileiro, conhecer padrinhos de casamento brasileiros, que são a família que Deus me deu. Então, acho que em muitos momentos especiais que não poderia resumir um momento especial que eu me mostrei como venezuelano. Mas a que posso falar é que sou caracterizada conhecida por Mileisa dançarina venezolana que gusta dançar, aquela risueña. Perfeito. Passando dessa fase, né, da adaptação até a fase da integração, que faz, a gente poderia juntar as duas, mas tem coisas diferentes. O que você poderia dizer ou pedir aos brasileiros em relação a esse momento da adaptação que um estrangeiro está tendo ou um venezuelano está tendo? O que você diria que o brasileiro poderia fazer, não melhor nem pior, senão o que você acha que não teve no seu momento, que você achou que se tivesse tido, poderia ter sido melhor em relação à integração? Eu acho que é tentar entender que as pessoas em geral imigrante têm uma história detrás, tem uma qualidade detrás. Não só ver a venezuelana ou a imigrante como tadinho, está chegando aqui no país, tadinho, tudo perdeu. Sim, é importante ter empatia com essa pessoa que tem uma história atrás, mas tentar ver o melhor dessa pessoa para ver como ajudar. Como que eu posso oferecer para ajudar alguém? Ah, olha, essa pessoa gosta de estar sempre bem arrumadinho, de trabalhar. Como posso ajudar ele para um trabalho que possa começar? Então, eu acho que oferecer oportunidades, tentando entender quais são as qualidades dessa pessoa e não ver só tadinho, tadinho.
está sofrendo? Óbvio que sim. Todo mundo sofre, independentemente da nacionalidade e de onde venga. Importante é ver as qualidades que tem essa pessoa e, de alguma forma, como você pode ajudar ele. Perfeito. Tem uma frase muito curta, não tem nada filosófica nela, mas eu li e acho que é muito pragmática, é mais pragmática que qualquer outra coisa. Os imigrantes não precisam, eles desejam ter carinho, mas o que eles precisam é oportunidade. Então, oferecer oportunidade, aí ele vai fazer o resto, né? Mostrar o que ele é. Perfeito. Com qual palavra você definiria o Brasil, né? Um país tão diverso, você já viu que visitou alguns pontos turísticos, aprendeu muita coisa e já com esse tempo deve ter comido muita coisa variada. Então, com qual palavra você acha que identifica ou definiria esse país? Acolhedor, acolhedor. Eu, desde o primeiro momento que cheguei no Brasil, eu me senti acolhida, eu me senti no meu país. O brasileiro é muito receptivo, muito, muito. E uma coisa que eu não passei nunca nada feio, sempre foi muito maravilhoso. Então, seria acolhedor. Bom, e em todo esse tempo, né, você falou da palavra acolhedora, como você define o Brasil? Você já falou que a característica venezuelana é a alegria, é a disposição a fazer as coisas, e você tem se dado a conhecer como uma pessoa que gosta de dançar, pessoa que está sempre de bom humor ou animada. Se você pudesse dizer, agora o que eu aprendi de fato do Brasil ou do brasileiro foi, o que seria essa coisa que você aprendeu, que só aqui você encontrou? Bom, da variedade. Aqui no Brasil tem muita variedade, o respeito por o outro, mesmo porque é um país muito grande, muito grande. E cada um tem sua própria cultura, entre aspas, sabe? Então, a palavra de aceitar o outro tal e como é, eu aprendi isso, de respeitar as características de cada região, de cada lugar, comida, variedade. Então, eu aprendi a descobrir, aprendi a aceitar que existe mais que Venezuela, que existe mais de San Felipe, que existe... Então, aprender a desfrutar as pequenas coisas que cada região pode trazer para mim. E não aprendi a ser mais, como se fala isso? Aceitar mais que o meu, por exemplo, minha arepa é a arepa venezolana, é o melhor que existe, mas pode existir outra coisa que para outra pessoa é melhor também. Tenho que aprender a respeitar isso. Então, e a valorar, essa é a palavra, a valorar o que eu tenho como venezolana. Aprendi que aqui el brasileiro, no, samba é de samba, é minha, samba, o futebol é minha. Então aprendi muito sobre isso, até aprender a valorar o que é nosso, como tal. Mas Exatamente. respeitando os outros também, que tem muita diversidade. Perfeito. Alguma comida ou prato favorito que ao longo do tempo aqui do Brasil você acha, não, esse aqui é o que eu sempre quero provar? Eu sou muito dulceira, gosto muito de doce. E meu prato favorito de doce vai ser, que eu acho que é brasileiro, mas o nome é francês, petit gâteau. Petit gâteau. Não, primeira vez que eu Conhece? ouço. Não. É um bolinho, em espanhol seria volcán. ¿Sabe aquel bolinho que por dentro es como cru? Volcán. ¿No comiste en Venezuela volcán? ¿Você não Não comió? lembro porcão. Bom, Não. o petit gâteau é um bolinho que é com massa como por meio crua. Quando você abre ele no meio, sai um chorro assim de chocolate, meu Deus, um jato assim, de Ah, chocolate. E se come com sorvete. Esse seria o prato doce. Prato salgado, eu gosto muito de estrogonofe. Só que eu não sei se isso é brasileiro, mas o brasileiro come muito estrogonofe. Eu, pelo particular, eu nunca comi estrogonofe na Venezuela, não conhecia estrogonofe. eu se escutar, na capital sim, tem, mas eu acho que também não é venezuelano. Mas você ia num restaurante, tinha a opção de comer estrogonofe. Agora, algum lugar favorito? Onde você gosta de Gramado, estar? Gramado. Gramado, eu quero morar em Gramado. Eu tenho 9 anos e meio no Brasil e já eu fui 10 vezes para Gramado. 10 Ai, vezes. É um lugar que
amo para morar lá. Só que aqui em Jundiaí, comparando com o que eu conheço, que, por exemplo, eu vim há 12 anos mais ou menos para o Brasil a primeira vez, a conhecer um mês, que é São Paulo e Campinas. Eu Uhum. fico com Jundiaí, definitivamente Jundiaí. Eu gosto onde moro, só que eu Ok, gostaria de morar em Gramado. ok, perfeito. Muito bom. Algum lugar do Brasil que você gostaria de conhecer? Atualmente, um lugar que não conheço seria Natal. Natal, também tem aquele lugar que esqueci, meu Deus. Jalapão, que quero conhecer. Que é aquele lugar que tem águas que você flutua. Ok, ok. É É no Jalapão Nordeste e também. Natal. Nordeste, se não me Ok. equivoco. Desculpe, eu geograficamente sou um pouquinho ruim. Vamos sair da, Jalapão. da dúvida. Natal, se para Jalapão. cima. Aham, Jalapão, não exato. sei Sim, para ver, onde fica Jalapão. Jalapão. É uma região do Cerrado brasileiro no estado do Tocantins, ou seja, que é no norte. É no estado. O Ah, então Tocantins fica tá ao bem, tá bem norte. para lá. Então, Para ao norte, norte. Jalapão. Ok, Que eu gostaria perfeito. de conhecer muito. Muito legal. É, eu gostaria também de conhecer muitos lugares do Nordeste. E amizades também que tenho feito por lá através da internet, mas que não conheço pessoalmente. Inclusive, a gente está falando aqui, a gente não se conhece pessoalmente ainda, embora estamos há mais de 3 anos já trocando ideias e momentos e a gente não se conhece ainda presencialmente. Ok. Algum momento especial, né, ou marcante da tua vinda ao Brasil, da tua caminhada no Brasil, ao longo desses 9 anos que você acha que sim, embora tenha muitos, qual seria sim aquele que está mais fixo na sua memória? Bom, deixar meu nome em um livro, por exemplo. Isso foi muito importante para mim, como você falou, muito. Conhecer meu esposo, tadinho, quando escuta, eu amo você, assim. Mas, assim, marcante da minha vida, sim, isso, deixar meu nome. Eu trabalhei na Unicamp, como falei, mas também tive a oportunidade de trabalhar na USP. Ao final, eu trabalhei na USP como consultora, em uma área de engenharia na USP, e que se chama HS, na Ok. parte de automatização. E essa unidade na USP teve a oportunidade de criar um livro que se chama La Quarta Revolução Industrial, como o nome não é certinho assim, mas fala sobre as novas tecnologias, como vai ajudar na engenharia, em todas as áreas de engenharia. E eu tive a oportunidade de fazer um capítulo e 2 books. E tem meu Ok. nome lá, Mileiser Toledo. Então, Isso foi na saber que me USP. lê na USP, E é no como eles livro da chegaram, USP. você chegaram através de que você já trabalhava aí, porque o mestrado foi Sim, na Unicamp. Como eles chegaram? sim, na Unicamp. Na USP eu cheguei a trabalhar por meio de um amigo dentro da Unicamp, que a gente fez mestrado junto, e estavam precisando engenheiros para fazer pesquisa, porque é uma parte de pesquisa, mas o que eu gostei daí, porque não é só pesquisa de ler na universidade, não, é pesquisa na prática de verdade. Era consultoria. Esa es la palabra, consultoría de empresas que procuraban la USP para un problema que estaban teniendo en la práctica y precisaban ayuda de pesquisadores. Y llegué por medio de un querido amigo, Juliano, un brasileño que siempre está presente en mi vida. Y ahí llegué a la USP y comencé a trabajar lá como pesquisadora para hacer consultoría. Y nesse órgão, que é HS, começaram a fazer um livro entre professores, orientadores, a engenheiros, e me falaram, pode fazer a oportunidade, e foi escrito em português, gente, foi escrito em Ah, português. Só que óbvio que tinha editores por detrás para analisar português, e ele está por muitos anos já nos 30 melhores livros vendidos na Amazon. De los libros. Y saber que mi nombre está lá, Mileisa Toledo de Yaracuy, San Felipe, Venezuela, é muito que legal, emocionante que para mim. legal. A gente não tem noção disso, da Sim, sim. felicidade que é. Eu acho que tem brasileiros que quando chega ou a outros pontos da sua vida profissional e se sente muito orgulhoso de onde eles vêm, sempre esse orgulho é
proporcional, no sentido de que você começa a lembrar toda a caminhada, né? E aonde começou tudo. E tudo não começou no Brasil, no teu caso. Tudo começou lá, naquele povoado da onde você vem. Então todo esse caminho do sucesso envolve Jaracuí, que é o estado onde você vem. Beleza, tem uma pergunta que é para encerrar, né? É a última pergunta antes de encerrar. Eu aprendi essa pergunta assistindo podcasts aqui no Brasil também. Toda uma história de transformação na sua vida, você trabalha como professora de espanhol também, a gente não falou disso, mas ela é professora de espanhol também, e mora em São Paulo. Tem um canal de Instagram que se chama Sem Portunhol, onde ela compartilha conteúdo quase que todos os dias, e vocês vão ver a Milese sempre dançando e sempre muito contente. A pergunta é, o que é para a Milese, o que significa a vida, né? Todo esse tempo que você tem construído a sua pessoa, o que para você então, como você enxerga que é a vida? E a pergunta vai ser repetida 3 vezes, tá? Então, pode escolher uma primeira resposta. Bom, a vida, que é a vida? Eu que aprendi que não é essa vida, nascer, desenvolver-se e morrer. A vida não é isso. Eu aprendi isso, primeira vez, primeira parte. E segunda parte, eu acho que a vida é como você reage às dificuldades e às coisas que acontecem com você. Tem pessoas que têm maior facilidade de reagir bem, tem pessoas que têm menos facilidade de assumir algum problema, mas eu acho que a vida é isso. Como você reage ante aquelas coisas que podem fazer mal para você, podem fazer bem para você. A vida trata de superar obstáculos e sempre vão vir obstáculos e como você se comporta ante esses obstáculos. Então, a vida tem que ser mais lá de comer, viver. A vida é desafio tras desafio, coisas boas tras coisas boas, dificuldades que vão a passar. Então, em conclusão, eu diria que a vida é como você reage ante essas coisas que você está sendo bombardeado diariamente. Então, isso é para a minha vida. Ok, muito bom. O que é a vida, novamente? O que você responderia? A vida normalmente o que todo mundo fala é acordar e a trabalhar, comer, descansar. Acordar, trabalhar, descansar quando pode. E a parte de diversão, onde está? Ou comprar coisas, a pessoa, porque o sucesso das pessoas, o sucesso as pessoas acham que pode ser comprar um carro, o sucesso das pessoas pode ser ter uma família, se casar ou não. Então, normalmente o que vejo que as pessoas acham que essa vida é isso, conseguir um bom emprego, trabalhar, dormir, conseguir um bom emprego, trabalhar. Mas acho que a vida tem mais do que isso. Muito bem. Você já alcançou o seu ponto mais alto? Ou você tem ainda projetos que vão para cima? Eu acho que projeto sempre tem que estar um norte para a gente, mas cada dia para mim é um ponto alto. Por quê? Porque cada dia traz suas próprias dificuldades, cada dia traz seus próprios obstáculos, cada dia temos que superar cada coisa. Então, eu acho que ainda falta muito por conhecer, muito por aprender. Eu sempre falo isso. Conhecimento é algo que se adquire diariamente. Sabedoria é aprender a aplicar o que a gente aprendeu. Então, eu não aprendi tudo, não. Eu preciso seguir aprendendo e necessito seguir tendo sonhos por cumprir. Mas cada dia é assim, eu tô assim, cada dia. Exatamente. Bom, Mi, muito especial a tua entrevista, a tua fala também como pessoa, como ser humano. Eu finalizo toda essa parte da estrutura da entrevista, mas queria te deixar a oportunidade, se você quiser falar algo a mais, deixar algumas palavras em geral que seja para o Brasil, para as pessoas, para os migrantes venezuelanos que estão no Brasil ou no mundo. Se você quiser falar algo a mais, fica à vontade. Bom, muito obrigada pela entrevista, por tentar deixar eu falar um pouquinho mais aqui, deixar um pouquinho de mim, de minha história. Eu queria falar que não tenha medo de errar,
se a gente não erra, não aprende, mas aprenda dos erros, dos erros dos outros também. A gente não precisa passar por o erro que outros cometem para a gente aprender também. É muito importante isso. E sinta-se sempre a vontade de falar para as pessoas que você não sabe alguma coisa. Porque se você não sabe, a pessoa vai ensinar para você. Você nunca vai saber tudo. Então, nunca ache que você sabe tudo. Aprenda dos pequenos detalhes de todo mundo. Todo mundo tem algo para ensinar. Então, sempre. E você deixe algo para os outros também aprenderem de você. Perfeito. Não, muito legal. Tem uma frase que eu escutei de um professor de oratória lá atrás, e ele falou: se subir nos ombros de gigantes, ou seja, a pessoa que quer chegar longe tem que subir nos ombros de gigante. Quando ele fala gigante, quer dizer pessoas que passaram por dificuldades, mas que cresceram muito. Então, esse gigante você sobe no ombro dele, porque ele está te ensinando com a experiência dele, e você vai subindo em outros ombros para você construir a sua própria história. Muito bom, Milêncio, um prazer enorme, muito grande, e sempre de orgulho também saber toda essa caminhada sua. E agradeço por você ter vindo e compartilhar conosco aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a você, muito obrigada, pessoal. Gratidão enorme a todo mundo.